Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a todos os senhores deputados e um cumprimento e uma saudação muito especial a todos os nossos convidados que estiveram cá hoje ao longo do dia, quer da parte da manhã, quer agora da parte da tarde. E dizer que, de facto, foi muito importante, este dia tem sido muito importante, porque aqui nos têm sido dados determinados contributos, temos feito reflexões em conjunto e, de facto, o PSD sempre valorizou e continua a valorizar este diálogo que é fundamental, porque todos juntos somos capazes de encontrar as melhores soluções, sobretudo numa situação, num momento tão difícil como estamos a atravessar. E, de facto, hoje o nosso dia está a ser dedicado ao fazer um diagnóstico e a perspectivas do nível de emprego e as necessidades sociais resultantes da pandemia Covid-19. Esta pandemia abateu-se sobre a população e tem causado danos graves, que já todos percebemos, quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista económico. A necessidade de proteção por razões de saúde da população levou a um confinamento e este confinamento obrigou-nos a uma nova forma de estar na sociedade, uma nova forma de estar no trabalho. Foram muitas as medidas tomadas também no sentido de minimizar os impactos desta pandemia na vida das pessoas, nas empresas, mas importa perceber que é preciso ir mais longe. É preciso medidas de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo, porque infelizmente, temos que ser sinceros, as consequências desta pandemia vão fazer-se ainda refletir no tempo. E desde logo o PSD quer deixar claro dois aspectos. Um é que é fundamental uma aposta forte na economia do país, pois sem desenvolvimento e crescimento económico não conseguimos dar resposta às mais variadas dimensões da vida. Entendemos, por outro lado, e em conjunto, que é necessário tomar medidas que sejam capazes de dar uma resposta adequada para estas dificuldades que se estão a fazer sentir no país, sobretudo tendo em conta os mais frágeis e os mais vulneráveis da sociedade. Temos hoje muitas famílias com graves dificuldades económicas, essencialmente como resultado da perda de rendimentos, da perda de emprego. Temos hoje, mais que nunca, de dar uma resposta rápida para todos aqueles que se encontram privados de rendimentos, de pensões ou de outros apoios sociais. A celeridade, senhores deputados, é crucial neste momento. E é por estas razões que nós entendemos que é necessário um plano integrado que se prolongue no tempo, no sentido de responder às necessidades sentidas na sociedade. E como referi no início, este é um trabalho que nos convoca a todos e que deve ser feito em diálogo social. E é por isso que nós, PSD, temos vindo a apresentar um conjunto de contributos, de propostas, para minimizar os efeitos desta crise e também corrigir algumas medidas que se mostraram pouco eficazes e pouco abrangentes. Na verdade, é muito importante que no final destes meses se reflita sobre aquilo que correu menos bem e se possa corrigir para o futuro. As respostas às famílias, às empresas e a todos quantos colaboram com o Estado nesta nobre missão de servir a comunidade têm de chegar a tempo e horas e têm de chegar bem. E aqui permitam-me desde já dizer que as constantes alterações legislativas não ajudam nesta situação. As constantes alterações legislativas geram dúvidas aos destinatários dessas mesmas normas que se criam, quer àqueles que vão aplicar as normas. E, portanto, e embora entendendo que a situação é evolutiva e que há correções a fazer, é preciso que o Governo pondere mais e tenha uma estratégia mais integrada e mais eficaz ao criar a legislação. Foram criadas, como todos sabemos, um conjunto de medidas para acorrer às necessidades das empresas, para acorrer às necessidades das famílias. E aqui é preciso fazer este balanço, fazer este diagnóstico e perceber aquilo que correu menos bem para podermos corrigir para o futuro. E aqui também já foi referida ao longo do dia a questão do layoff. Nós sabemos e dissemos desde a primeira hora que é, sem dúvida, um instrumento fundamental para ajudar as empresas, para ajudar na manutenção de postos de trabalho, mas o layoff não correu bem. Temos que admitir que o layoff não correu conforme deveria ter corrido. Chegou tarde, um apoio que chegou tarde às empresas, já aqui foi referido por alguns dos nossos convidados, ao chegar tarde às empresas, fez com que as empresas tivessem dificuldade para pagar os vencimentos aos trabalhadores e isto gerou a perda de rendimentos e dificuldades, muitas vezes com necessidade de recorrer à ajuda até para a alimentação. E, portanto, isto não pode acontecer de futuro. O PSD tinha dito também que esta medida deveria ser prorrogada, portanto, que não deveria terminar o layoff, porque
estamos em crer que as medidas estavam a afinar no momento em que o Governo decide mudar a medida. E mudou para uma nova medida, que é a medida da retoma à atividade progressiva, e que nós desde a primeira hora sinalizamos que não acudia da forma, não era tão abrangente para as empresas e para os trabalhadores como era a medida do layoff simplificado. O Governo não entendeu assim e decidiu, de facto, criar esta nova medida. Temos conhecimento, é público, que o Governo já anunciou que agora fará uma nova revisão desta medida de retoma à atividade progressiva e, portanto, estamos à espera que esta medida não esteja apresentada, mas com um desejo de que se assemelhe àquilo que era o layoff simplificado, porque sabemos que, de facto, foi um importante instrumento para a manutenção de postos de trabalho. Depois, também aqui já foram referidos determinados aspectos que são muito relevantes e que importa dizer que o Governo também aqui tem de aprender com erros do passado e mudar. Medidas ativas de emprego. Medidas ativas de emprego são fundamentais. Nós tivemos agora o anúncio, e começou, e já foi também referido aqui, a 1 de outubro, uma nova medida ativa de emprego que tem a ver com o ativar.pt, mas salientar que aquilo que aconteceu não pode acontecer. Ou seja, tínhamos uma medida que estava em funcionamento, essa medida terminou para começar uma nova, mas enquanto enquanto não foi implementada a nova, tivemos ali um hiato de tempo, que não faz qualquer sentido as pessoas não terem qualquer hipótese, sobretudo nesta fase de dificuldades, não terem hipótese de concorrerem a essa medida ativa de emprego, portanto tiveram de aguardar. Isso não se justifica. Um outro aspecto também é muito relevante, também aqui foi referido, e que o PSD vai continuar a lutar e tem continuado e tem vindo insistentemente a dizer, é a questão da formação profissional. Não podemos continuar a ter formação profissional para fins estatísticos. Temos de ter uma formação profissional em que haja uma verdadeira articulação entre aquilo que é a procura e aquilo que é oferta. Ou seja, tem de haver uma maior concertação entre os institutos de emprego e as empresas para perceber aquela formação que efetivamente vai dar origem a uma colocação ou à integração no mercado de trabalho. O teletrabalho é também um tema importante. Nós já tivemos a oportunidade de o dizer, é o seguinte, o teletrabalho já está regulamentado no Código de Trabalho desde 2003. A verdade é que o teletrabalho em Portugal era residual até este momento da pandemia, que nos obrigou a uma nova organização na vida e também uma nova organização no trabalho. Com esta situação do teletrabalho, em situações também, dizê-lo, em situações excepcionais, porque foi em condições que não são as condições previstas para a situação de teletrabalho, mas que chamou a atenção para algumas debilidades. E, portanto, nós entendemos que sempre em concertação social o Governo deve encetar com os parceiros sociais um diálogo no sentido de analisar aquilo que está na legislação e verificar aquilo que será necessário mudar para que o teletrabalho possa ficar mais eficaz e proteger sempre quer as empresas, quer os trabalhadores que estão em situação de teletrabalho. Dizer ainda que, e também muito relevante, que se prende mais com o painel durante a tarde, as questões sociais, as dificuldades sociais. E dizer a este aspecto que o PSD apresentou e lamenta que não tenha sido aprovado, apresentou uma medida no sentido de ser reforçado o apoio domiciliário. Esta medida não foi aprovada no orçamento suplementar, mas o PSD não vai desistir porque entendemos que é muito importante nós fazermos um reforço do apoio domiciliário. E falando do terceiro setor, do setor social e solidário. Este tem sido um pilar fundamental na resposta aos cidadãos, em particular nesta fase de pandemia, em que a proximidade tem mostrado como conseguem chegar junto às pessoas e substituir-se ao Estado, muitas vezes naquilo onde o Estado não consegue chegar. E por isso mesmo é que nós entendemos que é imperioso, neste momento, continuar a reconhecer o Estado Social, mas reconhecer o Estado Social é o Estado assumir os seus compromissos. E o Estado tem, de uma vez por todas, de celebrar os acordos de cooperação em tempo, a atualizar as contratualizações que tem com este setor. O PSD já anunciou, já agendou para plenário um projeto de resolução precisamente onde estão elencadas estas necessidades de um reforço da cooperação com o setor social e solidário, necessidade de atualização dos acordos de cooperação e necessidade de pagar a tempo
e horas aquilo que é devido a este setor. E por isso nós esperamos que haja um acompanhamento por parte da Assembleia da República deste nosso projeto de resolução. E dizer que é importante também aqui que o Governo aprenda com os erros do passado. E aqui permitam-me, e Sr. Presidente, é quase para terminar, para falar da situação dos lares. A situação dos lares, o que aconteceu, não pode voltar a repetir-se. E ainda há pouco aqui foi dito por um convidado que a situação de isolamento em que vivem os idosos é uma situação preocupante. São os únicos, de facto, que ainda não desconfinaram. E esta situação leva a que todos nos preocupemos e todos nos devemos preocupar com as questões da solidão, com as questões de saúde mental. E aqui há que dizer que a Sra. Ministra do Trabalho, a Sra. Diretora-Geral de Saúde já foram questionadas sobre o que fazer, o que dizer a estes idosos e a verdade é que não obtivemos resposta. O que nós pedimos é uma maior atenção para estas situações e, Sr. Presidente, mesmo para terminar, deixar aqui uma nota de agradecimento, uma saudação muito especial a todos quantos estão envolvidos nesta luta contra este inimigo desconhecido e dar uma nota especial a todos e julgo que não vou deixar ninguém de fora, refiro-me aqui às instituições sociais, às escolas, à sociedade civil, grupos de voluntários, às autarquias, aos autarcas, quer de freguesia, quer no município, e felicitar todos que se tenham envolvido nesta luta e nós todos juntos vamos conseguir encontrar as melhores soluções para sairmos desta crise. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada.